Fala pessoal, vamos tratar das restrições de integridade aí do modelo relacional, entender quais são as regras que podem ser definidas e que regem aí os componentes, as estruturas da organização de dados dentro do modelo relacional. Então vamos tratar das restrições de integridade, pessoal. Primeiro, entender o que é uma restrição de integridade, né? O que é uma restrição? Pessoal, nós podemos dizer que são regras ou restrições, são sinônimos, tá? Regras de integridade, restrições de integridade, ou o termo em inglês aí, constraint. Basicamente são regras, como o próprio termo já diz, que vão ser usadas para que a gente faça a garantia da exatidão e da consistência dos dados. No fim das contas, uma regra, uma restrição de integridade vai nos dizer, vai informar, né, para o banco de dados, para o sistema gerenciador ou para as aplicações que utilizam, o que pode e o que não pode naquele banco de dados. Que tipo de dados pode ser armazenado, se pode ser vazio ou não, se tem que ter algum campo específico ou não, como é que esses campos têm que estar associados, nós vamos ver quais são essas restrições. Mas de maneira geral, as regras e as restrições servem para isso, para garantir a exatidão e consistência do dado, para que não sejam provocados danos acidentais, para que de repente um usuário não consiga, né, inserir um valor que seria indevido, ou que não poderia ser utilizado naquela condição. Então é para isso que servem as restrições de integridade no banco de dados, especificamente aqui do modelo relacional, né? E quais são? Essas restrições são então subdivididas em 3 categorias. Elas são divididas em 3 categorias. Quais são essas categorias? Primeiro nós temos as restrições chamadas restrições inerentes ao modelo de dados, que também são chamadas de restrições implícitas. Segundo grupo, nós temos as restrições baseadas em esquema, que são as restrições explícitas. E por fim, nós temos as restrições baseadas em aplicação, que também são chamadas restrições semânticas ou regras de negócio. E aí nós vamos explodir e entender cada uma delas e saber diferenciar. Mas saiba já de antemão que são 3 grandes categorias de restrições. As restrições do próprio modelo, implícitas ao modelo, inerentes ao modelo, as restrições que são definidas no esquema do banco de dados e as restrições que é a aplicação que cuida, que nem tem nada a ver com o banco de dados e com SGBD, tem a ver com a aplicação que utiliza esses dados, a aplicação que vai resolver essas regras, beleza? Então vamos explodir começando aí pelas restrições inerentes, pessoal. Olha só, as restrições inerentes ou restrições implícitas, elas envolvem as regras do próprio modelo relacional. O modelo relacional ele tem uma série de regras básicas de como os dados têm que ser estruturados. Por exemplo, a estrutura base é uma tabela. A estrutura base de representação de dados é uma tabela. Então, no modelo relacional, os dados vão estar, né, representados em formato de tabelas. E vão poder ser acessados utilizando referências a essas tabelas. As linhas e as colunas, né? Utilizando ali a tabela e as colunas, por exemplo, eu vou conseguir acessar o dado. Uma outra restrição inerente que a gente pode dizer, olha, cada valor de atributo aqui, ó, cada valor tem que ser um valor atômico. Isso é restrição do próprio modelo relacional. Para ser considerado tabela do modelo relacional, tem que ter valor atômico somente. E também essa restrição do próprio modelo. Para ser relacional tem que seguir a essas regras. Não foi ninguém que definiu além. Não foi na aplicação que definiu. Não. O próprio modelo já exige isso de antemão. O próprio modelo já exige isso de antemão. Então essas são as restrições inerentes ou implícitas ao modelo. Implícita por quê? Porque ninguém precisa declarar. Ninguém precisa declarar essas restrições. Elas já existem dado o modelo. Perfeito? Então essas são as restrições inerentes. Aí nós vamos pular a restrição de esquema, porque vamos falar logo da restrição baseada em aplicação, porque a esquema a gente vai subdividir ela nas principais, que são bastante cobradas em provas. Na baseada em aplicação, o que é que nós temos? Chamadas de regras semânticas ou regras de negócio. Tem a ver com o significado das coisas. E quem resolve, quem trata e quem define restrição baseada em aplicação não é o banco de dados, não é o SGBD, mas sim o software, o programa que utiliza, o programa de aplicação. Ou seja, lá no programa, o programador que vai definir isso lá no código, que ele cria a aplicação. Lembrando e olhando para essa figurinha, nós temos essa noção. Então você tem lá o banco de dados, a base de dados, onde os dados estão armazenados.
Você tem o SGBD, que é o sistema que sabe gerenciar e conversar com esse banco de dados, e você tem as aplicações. As restrições baseadas em aplicação, elas são definidas aqui, ó. Então você tem lá, de repente, um documento de regra de negócio que vai dizer as regrinhas. Olha, para esse sistema, imagina aí um sistema de cadastro de servidores públicos. Olha, esse sistema aqui, um servidor só pode ser promovido uma vez por ano. Veja que essa regra não tem exatamente a ver com os dados. Ela é uma regra do negócio em si, né? Do negócio em si. Então ela vai ser verificada onde? Na aplicação. Eu não vou ter uma definição de regra lá no banco e no SGBD. Não vai ser aqui, ó. Ela vai ser aqui na aplicação. Então o próprio programa, o próprio desenvolvedor é que vai tratar essa restrição dessa aplicação. Bacana? Show de bola? Então essa é a restrição baseada em aplicação. E aí nós vamos para as restrições baseadas em esquema, que são as chamadas restrições explícitas. Pessoal, diferentemente das restrições implícitas, que já são definições do próprio modelo, ninguém precisa declarar, essas restrições baseadas em esquema ou explícitas, elas precisam ser declaradas. Elas precisam ser declaradas. Então a gente expressa elas no esquema do banco de dados e lá na linguagem de definição dos dados. Lá quando eu vou criar as estruturas do banco de dados, né, quando o design do banco de dados, o projetista, etc., o DBA, etc., for programar, for criar a estrutura do banco de dados, ele vai definir essas restrições. E aí nós vamos ver quais são as principais restrições que são definidas, porque essas são as que normalmente caem em prova, essas baseadas em esquema. Então, ó, restrição inerente, você tem que ter noção que é do próprio modelo. Faz parte das características gerais do modelo. Restrição de aplicação é definida lá no programa de aplicação. É fora do banco de dados, é fora do SGBD. As restrições de esquema são definidas aí na criação das estruturas. Então eu vou ter aqui, por exemplo, todo um detalhamento do tipo de dados que pode ser utilizado, quem que é chave primária, quem que é chave estrangeira. Nós vamos ver aqui quais são as principais restrições baseadas em esquema, beleza? Então essas restrições, elas incluem restrição de domínio, restrição de nulidade, ou também chamada de vazios, restrição de unicidade ou exclusividade, restrição de chave, restrição de integridade de entidade e restrição de integridade referencial. Vamos entender essas restrições, começando aí pela restrição de domínio. A restrição de domínio é o seguinte, olha, cada valor em uma tabela no modelo relacional tem que ser de um domínio atômico. Tem que ser um valor indivisível. Tem que ser um valor indivisível. Então, quando a gente olha, por exemplo, aqui para essa tabela de departamento, ela não está cumprindo essa restrição de domínio. Ela não está cumprindo essa restrição de domínio. Por quê? Porque aqui dentro de localização de departamento, eu tenho 3 valores, Santo André, Itu e São Paulo. Santo André, Itu e São Paulo. Ou seja, nesse caso, ela está violando, essa tabela está violando a restrição de domínio. A restrição de domínio. E aí o seguinte, além disso, né, pessoal, ela tem que respeitar também o tipo de dados definido para ali. Porque o domínio, ele define quais os valores aceitáveis para aquele atributo, quais os valores aceitáveis para aquele campo. Então, por exemplo, se o número do departamento é um inteiro, um número inteiro, ele só vai aceitar números inteiros. Ele não vai aceitar ali que você coloque um número, uma cadeia de caracteres, um texto, mas somente números. Então isso tem a ver com a restrição de domínio. Então, restrição de domínio, o valor de cada atributo, né, o valor de cada atributo em cada linha, tem que ser um valor atômico dentro de algum domínio escolhido para aquele atributo. Que nesse caso aqui, por exemplo, a gente definiu, ó, esse campo cor, ele é do tipo varchar 20, ou seja, ali dentro do campo cor, para cada linha, você só vai poder ter uma cadeia de caracteres de até 20 de tamanho. De até 20 de tamanho. Você não pode ter uma cor, por exemplo, com mais de 20 de tamanho. Isso tem que respeitar, isso é respeitar a restrição de domínio. Então é definido um domínio para dizer quais são os valores aceitáveis para cada atributo. Bacana? Restrição de nulidade, ou também chamada de vazios, ela vai especificar se um atributo aceita ou não o valor nulo. Se ela aceita ou não o não preenchimento de valor para aquele atributo. Se pode ser null ou not null. Ou seja, aquele campo, ele pode ser não preenchido, ele pode ser deixado em aberto com valor nulo ou não, ele tem que ser obrigatoriamente preenchido.
Então aqui é a obrigatoriedade ou opcionalidade. Tem a ver com obrigatoriedade ou opcionalidade. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Nessa tabela aqui de servidor, nós temos o campo matrícula, nome, CPF, cargo, data da última promoção. Nesse caso, imagine o seguinte: o nome não vai poder ser nulo. Você pode definir essa regra. Olha, o nome não pode ser nulo. Aí você coloca lá que ele é not null. O nome não pode ser nulo. A data da última promoção pode ser nula, porque aquele cidadão pode não ter sido promovido ainda nenhuma vez. Então, você vai preencher quem tiver sido promovido com a data, mas alguém não vai ser promovido ainda. Tá? Acabou de entrar no concurso. Você acabou de ser aprovado, entrou agora. Então, sua data de promoção ainda não existe. Então, você está preenchido ali com nulo. Então, esse campo, ele vai ser definido com nulo. Ele pode ser nulo. E esse campo, por exemplo, vai ser definido com not nulo. Com não nulo. Então a restrição de nulidade ou de vazios, ela serve para isso. Para dizer se o campo pode ou não ser nulo. Cuidado, que ela não exige que só tenhamos campos não nulos. Não, ela não exige isso. Vai ser especificado se pode ou não aquele atributo ser nulo. Beleza? Assim como nós temos a restrição de unicidade ou exclusividade. Restrição de unicidade ou exclusividade. Que nesse caso faz o seguinte: se aceita valores repetidos ou não, tá? Se aceita valores repetidos, aqui não, ó, especifica-se valores repetidos, tá? Aqui não é nulo não. Repetidos. São permitidos ou não. Se valores repetidos são permitidos ou não. Então imagina o seguinte: o campo CPF, ele não pode ser repetido. Cada servidor vai ter o seu CPF. Então ele pode ser definido com essa restrição de unicidade, que a gente define isso com a palavra unique. Unique. Então o campo CPF, ele pode ser definido com essa restrição de unicidade ou exclusividade, sendo o seguinte: olha, quando for ser inserido o dado, quando eu for criar a estrutura aqui dessa tabela, eu vou definir o campo CPF como unique, como único. Então eu não posso aceitar valores repetidos. Significa que eu não vou ter duas linhas, dois servidores com o mesmo CPF jamais, se eu definir essa regra. Agora, lembrando, isso aqui é uma opcionalidade. O campo pode ser definido como unique ou não. Imagina, por exemplo, o campo cargo. Eu posso ter mais de um servidor com o mesmo cargo, sem problema. Eu posso ter um terceiro servidor aqui, que seria auditor também. Nesse caso, eu não defini essa restrição de unicidade exclusiva ou de exclusividade única, né? Não define isso, não é obrigatório. Então essas duas restrições aqui, ó, tanto a de nulidade quanto a de unicidade, vai ser atribuída ou não a cada campo. Atribuída ou não a cada campo. Bacana? Aí nós temos a restrição de chave. O que é a restrição de chave? O que é a restrição de chave da tabela? Restrição de chave é toda a tabela do modelo relacional, toda a tabela tem que ter uma chave capaz de distinguir as tuplas, capaz de diferenciar uma tupla da outra. Tem que ter algum atributo ou algum conjunto de atributos que através dele eu consiga diferenciar aquela linha de outra linha. Que eu consiga identificar quem é, no caso aqui, aquele servidor. Então nesse caso aqui a nossa chave é matrícula. Então a matrícula 134512 é do João aprovado. A matrícula 251218 é da Maria concursada. E toda tabela tem que ter alguma chave. Pelo menos uma. Pode ter mais de uma, inclusive. Porque a gente pode ter várias chaves candidatas possíveis. Mas tem que ter pelo menos uma. Tem que ter uma chave primária, que a gente diz, que é aquela escolhida como a principal meio de identificação das linhas. Toda tabela do modelo relacional tem que ter uma chave para distinguir essas tuplas. E aí, pessoal, detalhe, tá? A chave, ela deriva duas restrições que a gente já viu. Ela tem que ser not null, ou seja, ela não pode ser nula, e ela tem que ser unique. Ela tem que ser única, ou seja, aquele atributo ou aquele conjunto de atributos que foi escolhido como chave, que é a chave da tabela, ele não pode ser vazio, não pode ser não preenchido, e ele também não pode ser repetido. Eu não posso ter duas pessoas com a mesma matrícula. Dois servidores com a mesma matrícula. E eu não posso ter nenhum servidor sem matrícula. Então, restrição de chave, ela deriva duas. Ela contém duas dentro dela.
ela não pode ser nula, todas a chave tem que ser preenchida, todos os atributos da chave. Se a chave for composta, formada por 3 atributos, os 3 atributos têm que ser preenchidos. Não posso só preencher o A, o B e o C, senão ele não é chave. E ele tem que ser único, ou seja, não pode se repetir. Se a chave é composta por 3 atributos, eu até posso ter repetição de algum deles só, mas eu não posso ter da chave toda. Chave toda. Então toda a tabela deve possuir uma chave capaz de distinguir as tuplas. Beleza? Uma outra restrição que está dentro também, digamos assim, dessa restrição de chave é a restrição de entidade, que tem a ver com essa característica de quê? De o valor da chave primária não poder ser nulo, né? Nenhum valor de chave primária pode ser nulo. Tem que ser preenchido. Que dito de outra forma cada linha da tabela tem que ter um valor para o seu campo-chave, ou para os seus campos-chave, se for o caso. Beleza? Então essas restrições elas estão bem associadas, bem relacionadas. Mas cuidado, porque, por exemplo, a restrição de nulidade e a restrição de unicidade, elas podem ser definidas para campos não-chave. Elas podem ser definidas para campos não-chave. Mesmo que o campo não seja chave, eu posso dizer que ele não pode ser nulo. Mesmo que o campo seja não-chave, eu posso dizer que ele tem que ser único. Agora, para ser chave, aí tem que ter as duas. Para ser chave tem que ser as duas. Tá? E a da entidade basicamente diz, olha, a chave não pode ser nula. Então a da entidade é, aquele campo que foi escolhido como chave tem que ser não nulo. É uma junção, digamos assim, das duas restrições, pelo menos de parte delas. Bacana? E aí, beleza. E aí nós chegamos na restrição de integridade referencial. A restrição de integridade referencial é o seguinte. O modelo relacional, ele representa não só os dados, mas também os relacionamentos. Então as tabelas do banco de dados, elas representam também os relacionamentos entre esses dados. E como que elas fazem isso? Através do campo chamado chave estrangeira. Ou dos campos chamados chave estrangeira. Pode ser um atributo ou um conjunto de atributos também. Então o que é que diz a restrição de integridade referencial? Olha, se existe uma referência de uma tabela a outra, ou a ela própria, que eu posso ter um autorrelacionamento, aquele valor que foi preenchido ali, ele tem que existir na tabela que é referenciada. Ele tem que existir em alguma linha da tabela que é referenciada. Então, nesse caso, ó, servidor e departamento, eu tenho aqui um campo que é matrícula-chefe. Esse campo matrícula-chefe é chave estrangeira. Então, todo valor de matrícula de chefe, já que ele faz referência à matrícula do servidor, ou seja, ele é uma chave estrangeira que referencia o campo matrícula da tabela servidor, que lá no caso é a chave primária, por exemplo. Lembrando que pode ser uma chave candidata também, não necessariamente tem que ser uma chave primária, pode ser uma candidata. Bom, o fato é, esse valor que está aqui, ó, 134.512, ele tem que existir lá, ele existe, é do João aprovado. O valor 251.218 existe, que é da Maria concursada. Então todo o valor que está aqui na matrícula-chefe tem que existir na tabela que é referenciada. Tem que existir como valor válido. Eu não posso ter aqui, por exemplo, o valor 789.345. Porque não tem nenhum servidor, nesse nosso exemplo aqui, que tem essa matrícula. Então eu não posso ter uma linha de departamento que tenha matrícula de chefe com valor que não existe na tabela referenciada. Agora, eu posso não ter um valor preenchido? Posso. A minha chave estrangeira não exige que todo registro tenha um valor para ela. A menos que você também defina isso como unique, né? Ou como not null. A menos que você também defina isso como not null. Mas o fato de simplesmente ser chave estrangeira não exige. Então eu posso ter aqui o departamento de gerência de pregão que pode não ter um chefe naquele momento. Tá? Em processo de seleção do chefe não tem, ninguém está chefiando. Então ele não tem matrícula do chefe, tá tudo certo, isso não viola, cuidado. O nulo na chave estrangeira não viola a restrição de integridade referencial. Não viola a restrição de integridade referencial. O que que viola a restrição de integridade referencial? É existir algum valor aqui que não existe naquele campo, naquela linha, em nenhuma linha da tabela referenciada, do campo referenciado. Bacana? Então cuidado para não confundir esse negocinho aqui. Show de bola? E aí, para consolidar então as nossas restrições de integridade, vamos relembrar.
Restrição inerente ao modelo de dados, ou também chamadas de restrições implícitas, são as regras do próprio modelo, as características das tabelas, das relações. Você não precisa definir, elas já estão lá definidas, já são do próprio modelo. Restrição baseada em esquema ou explícita, aí você define isso na linguagem de definição, na criação das estruturas. Você vai definir qual que é o domínio de dados, você vai definir se o atributo aceita nulo ou não, se ele pode se repetir ou não, quem que é o campo-chave da tabela, que é obrigatório, toda a tabela tem que ter uma chave. Aquela chave não pode ser nula. E o atributo chave estrangeira, os valores de chave estrangeira, tem que referenciar um valor válido, ou serem vazios. Mas se existirem, tem que referenciar algum valor existente. E as restrições baseadas em aplicação, regras semânticas ou regras de negócio, que são impostas aí pelo programa de aplicação. Show de bola? Com isso nós vimos aí as restrições de integridade do modelo relacional.